qual que é a pegada? A gente pegou aqui jogadores até 23 anos, alguns vão completar 24 nesse ano, como é o caso do Jesus, o caso do Richarlison, mas não importa. A gente pegou jogadores brasileiros que hoje, e acho que inclusive o Jesus vai fazer aniversário agora, já no comecinho de abril. Jogadores que têm, nesse momento, 23 anos, os brasileiros aí que estão espalhados pelo mundão. Temos aqui na lista Gabriel Jesus, Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Gerson e Gabriel Menino. Claro que vamos ter jogadores aqui do futebol brasileiro também, no caso desses dois, poderíamos ter mais, inclusive, jogadores de até 23 anos que atuam por aqui. Do 8º ao 1º, 2 votos garantem um jogador na determinada posição. Pedro, certezas dessas joias que a gente apresenta, quem é o 8º na sua visão? Cara, eu vou votar no Gabriel Menino porque é muito recente, né? É muito recente. Ele teve o ano que ele explodiu, foi agora, né? Então, eu acho que ele vai ser melhor que alguns daí. Mas como é muito recente, ele acabou de subir profissional, eu vou de Gabriel Menino. Todos esses aí ou tiveram convocações à seleção principal, ou o Tite já elogiou muito em entrevista coletiva, que é o caso do Gerson, né? Que o Tite já elogiou bastante, mas ainda não teve a chance por lá. Mauro, 8º lugar. Cometeu o crime de tirar férias, né? Isso aí era em relação à Olímpica lá, né? Mauro, vamos à 8ª posição, por favor. O seu 8º lugar. Então, na minha visão, como eu não estou enxergando lufas dos nomes que estão aí, por favor. Jesus, Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Gerson e Gabriel Menino. É o Gabriel Menino de um outro patamar de jogadores, né? E até por conta daquilo que muito bem destacou, certezas, pensando junto com o Cazé também, é o Gabriel Menino que começou agora em janeiro, começou na Florida Cup, e o que ele já conseguiu em janeiro, de lá para cá já está muito bom, claro, e está muito ótimo, falo de coração mesmo. Mas assim, tem eventualmente potencial para superar, mas é tudo de um nível assim, tipo, sabe, não é a turma do fundão, não é a turma da primeira, que é aquela coisa que fica 9.5, 9.6, todo mundo muito bem. Então fica o Gabriel Menino com essa ressalva que poderia, com outras vezes, seria o primeiro da turma. O pessoal tá lembrando aqui de outros nomes, né? Tipo, o Antony poderia entrar, foi um nome que a gente debateu bastante. O Renan Lodge foi outro nome que a gente discutiu muito, se entraria ou se não entraria. O Gabriel Martinelli já teve um momento melhor, mas eu acho que a gente conseguiu uma boa seleção de jogadores aqui e trazendo os caras do Brasil. Como falamos, todos esses aqui com convocações para a seleção, menos o Gerson com uma característica mais específica. Menino recebeu 2 votos, é o 8º colocado. Vitor Sérgio já pode abrir aqui a votação para o 7º lugar. 7º lugar é porque aqui você tem que pensar, né, o que você tem de potencial contra o que ele já realizou, né? Por exemplo, vamos olhar você ser titular dentro de uma Premier League é muita coisa, né? Por exemplo, né? Então, assim, mas você acha que você tem que pegar aqui o quê? Potencial, qualidade, técnica? Mas o que você viu também, porque numa dessas, assim, né, batendo na madeira, vamos supor, um desses aqui acontece alguma lesão que interrompa a evolução, a gente vai ficar com o que ele já foi, entendeu? Não dá pra gente... Discussão é quem é o melhor hoje. Não vamos muito pra projeção, porque a gente pode cometer quem é o melhor falhas, hoje? Né? Do que você já viu, do acumulado das experiências, do que você já analisou, também do talento, mas do que eles entregaram pra você até agora também. Não só projetando muito, porque pode acontecer tanta coisa daqui pro que eles podem se tornar. Então eu iria de... Cara, eu iria de... É difícil, só tem cara bom, Vitor. É difícil, cara. É difícil, porque tem muita gente de um potencial absurdo aí, e tem outros que já estão muito, muito realizados. Acho que por estar jogando aqui, e acho que o sarrafo ali acaba pesando, né? Porque você tá ali, jogadores que estão se firmando lá, acho que eu iria de Gerson, porque tá jogando aqui... Embora acho o Gerson, por exemplo, mais jogador que o Douglas e mais jogador do que o Bruno Guimarães, por exemplo. Mas eu acho que eu vou de Gerson. Por estar jogando aqui. Assim. A gente falou, né? Tem cara aqui sub-23 que pode estar no top 5, no top. Pode estar. O Vitor Sérgio botou o Gerson agora na 7ª posição.
Vamos lá, Mauro, vamos ver se você vai cravar o Gerson aí ou se o Gerson vai um pouquinho mais à frente. Qual que é o seu voto para 7º lugar? Esse fator brasileiro no sentido de estar jogando no Brasil, muitas vezes, não sempre, é algo muito importante. Mas, quando você lembra, por exemplo, 2012, para pegar um ano, ou 13 mesmo, o Neymar ainda jogava até agosto no Brasil. Então, evidentemente, mas é uma exceção, que belíssima exceção, que grande trabalho fez o próprio Neymar e, sobretudo, o Santos Futebol Clube, parceiros à época, para mantê-lo. Eu gosto muito do Douglas Luiz, mas eu adoro o Gerson, cara. Eu botaria o Douglas Luiz, que entrou muito bem na seleção, tem essa experiência internacional, dá para dizer até que tem um desempenho melhor na Europa do que o Gerson teve, né? Na seleção sim, mas o Gerson, aqueles problemas que vão além da questão campo. O Gerson foi poucas vezes convocado quando voltou ao Brasil, porque tinha muitos compromissos do Flamengo, e aquela coisa dele não ter aceitado criou uma certa rusga com a comissão técnica, que espero, para o bem de todas as partes, que seja resolvida. Então, nesse caso, eu ponho o Douglas Luiz, mas também todos um altíssimo nível. Bom, então temos um voto para o Douglas Luiz, jogador do Aston Villa, um voto para Gerson, jogador do Flamengo. Pedro, certezas, você pode abrir, ainda mais o Leque, ou pode escolher quem entra na 7ª posição. Eu vou de Douglas, cara. Eu vou de Douglas. Só pra algum momento vai passar o Valentino Rossi aqui na minha janela, que ele tá treinando aqui na minha rua. Impressionante, camarada. É a 8ª vez. No capricho, Valentino Rossi. Cara. Mas eu vou de Douglas Luiz, cara. Eu entendo que o Gerson esteja no Brasil e tudo mais, só que eu sou muito fã dele. Fã assim, né? Eu acho que ele joga muita bola. Eu quero que ele saia do Flamengo urgentemente, mas ele joga muito. Então eu sou muito fã do futebol dele, eu acho que eu vou de Douglas. Douglas Luiz, né? E aí a gente lembra, às vezes a galera não deve, talvez o pessoal não assista tanto assim o Aston Villa, né? Mas o Mauro lembrou bem, o cara foi titular da seleção brasileira em eliminatórias e, peça importante no formato de jogo que o Tite vinha elaborando ali, né, nesse comecinho de eliminatórias. Então, eu vou carregar o voto do Vitor Sérgio Rodrigues para a 6ª posição, o voto de Gerson, e eu quero saber se ele entra agora, certezas. Eu vou de Bruno Guimarães. Opa! Eu vou de Bruno Guimarães, eu acho que, beleza, ele tá jogando no Lyon, semifinal da Champions, coisa linda, gênio, absurdo, campeão de tudo aqui no CAP, o maluco quebra, mas eu acho que o Gerson joga mais, eu acho que, tipo assim, o Gerson tá jogando aqui, mas eu acho que o erro é o Gerson jogar aqui, entendeu? Eu acho que ele deveria estar fora. A falha na Matrix é essa. Né? Eu acho que é aí que tá a bizarrice, não é ele jogar no Flamengo. Porque ele quer, porque eu acho bizarro nenhum time da Europa querer o Gerson. Querer sim, né? Obviamente ele veio pra cá, porque não deu certo, tão certo lá fora, mas eu acho que o Gerson joga mais. Mauro Betti, então a gente tem um voto pro Gerson e outro voto para o Bruno Guimarães. E aí tá cada vez mais difícil, viu, cara? Quem que você prefere, o seu filho mais velho ou o filho menor? Embora sempre lembrando que eu os negociei já com o Abel Ferreira, ainda mais dependendo da entrevista para nós hoje, já negociei os 2 cachorros, eu já botei no pacote. Minha mãe também, até que minha mãe tá com problemas, então acho que minha mãe, ele pode dar um jeito. Até porque ele disse na entrevista ontem para os nossos companheiros do Sport TV uma coisa muito melhor, que minha mulher cobra mais do que o torcedor do Palmeiras. E eu sinto isso em casa também, com minha mãe, que é presidente da TIP, torcida insuportável do Palmeiras, tudo que eu falo. E olha que, evidentemente, o meu trabalho não tem nada a ver com o do Abel. Mas, enfim, eu estou falando isso aqui exatamente para dar uma enrolada, porque seja o que for a definição, cara, eu gosto demais do Bruno Guimarães, mas eu gosto ainda mais do Gerson. Acho que o Gerson, inclusive, pode aportar mais coisas. Então, vamos de Bruno Guimarães. Bruno Guimarães no 6º lugar, o Gerson sobrevive, então. Menino, Douglas Luiz e Bruno Guimarães, essa é a ordem até esse momento. Vou ler aqui 2 mensagens, uma do Gutenberg, fala assim, vamos estabelecer um parâmetro, compare o Vini com Haaland, Sancho, Camavinga, Ansu Fati, Pedro, enfim, Bellingham, Foden. Cara, a gente tem essa... Poderíamos fazer essa hoje, mas essa daí ela tá viciada, né? Porque se você perguntar qual que é o melhor dessa categoria no mundo, já tem todo mundo a resposta na ponta da língua. Aqui eu acho que a disputa é um pouco mais aberta. Lá o Haaland, muito provavelmente, já é estabelecido como o melhor desses todos aí, até porque... Acho que ele estava falando pra gente quando, no papo sobre o Vinícius Júnior e a carreira dele até aqui no Real, ele pediu para comparar com jogadores da idade dele que estão gerando impacto de forma mais constante, acho que era isso que ele quis dizer, não era da nossa estafeta agora. Poderia ser ele quis dizer assim, estafeta do Vini Júnior com outros da categoria no mundo. Não, pelo que eu entendi, ele quis dizer o seguinte,
Pega o impacto que geram esses jogadores, que são mais ou menos da mesma faixa etária, e o impacto que gerou o Vinícius, né? No mínimo, esses outros são mais constantes do que o Vinícius, que é aquilo que eu falei, muito altos e baixos. Mas né? nenhum deles joga no Real Madrid. E assim... Beleza. Talvez o Ansu Fati no Barcelona. Mas o Pedro joga no Barcelona, né? Sim. Então você tem ali um peso ali, ok. Mas Real Madrid, assim, pensando com outros que não jogam aí no Barcelona, é uma situação diferente. E o Leonardo Bernal... E talvez a gente possa chegar à conclusão, aí acho que eu não tenho nem base para falar isso, a gente pode chegar à conclusão que esses foram melhores, esses que a gente citou, Sancho e tudo mais, tiveram melhor formação do que o Vinícius, né? Sim. A gente, dentro daquela noção lá de geração espontânea de craques no Brasil, e que às vezes chegam e saem da base sem tanto fundamento assim. Só lembrar que o mestre Tele Santana, que a gente fica de pé aqui para falar, ele pegava já com um jogador no elenco profissional do São Paulo, ele pegou o Elivelto para ensinar fundamento, pô. Lembra disso, Mauro? Sim. Então, assim... Perfeito. Então, pô, o cara tava no profissional do São Paulo, o Tele tava ensinando fundamento para jogador. Então, talvez a gente chegue a essa conclusão, que precisa de um pouco mais de fundamentação pra gente falar, mas que o Vinícius tem graves problemas de fundamento, que, por exemplo, o Sancho não parece ter. O Haaland não parece ter. Então, né, assim, talvez isso ajude eles a serem mais constantes na hora com seus respectivos times. Olha só, o Vitor Sérgio carrega o voto para Gerson na 5ª posição, Mauro Betting, Jesus, Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior e Gerson estão à sua disposição. Ai. Você vê como eu gosto do Gerson, né? Gosto mesmo. Porque eu gostava do Gerson já desde o Fluminense. Eu sou muito nisso que eu... Falando em Gerson, e não pode não falar do Gerson e o Rivelino, né? Ao nível da genialidade, né? E também como comentaristas e colegas e amigos queridos. Fala canhoto, né? Na dúvida, canhoto. Né? Mas o Pelé não era, mas o Pelé era tudo. Eu falei, é verdade e tal. Não sei o que lá, Maradona, Messi e tal. E, cara, eu sou muito fã de canhoto, cara. Assim, até Palmeiras agora jogou, acho que domingo, sei lá, vai jogar todo dia ultimamente, mas jogou com 6 ou 7 canhotos, né? Pô, eu adoro, cara. E canhoto ruim, aí no momento Gerson, tem que arrancar a perna dele, cara. Porque se você é canhoto e você é ruim, cara, você é tudo torto, velho. Não tem jeito. Mas, enfim, pra mim, teria 11 canhotos no time, menos na disputa de pênaltis. Eu sei que é uma idiosincrasia mesmo, mas pênalti, tudo destro bate. Mas aí é um estudo realmente real, que não é que eles perdem mais pênaltis, Mauro, mas eles têm a tendência de botar. Eu tô enrolando de novo, porque eu não vou votar em ninguém aqui. Pra mim é todo mundo aí em cima. Mas, cara, aí eu já sou obrigado, né? Então vai, pelo nível de enfrentamento, Gerson, pronto. Tá bom, então encontrou um argumento que pode te salvar, que é o nível de enfrentamento, que é entre o Gerson na 5ª posição. Depois de tanto tempo sem votar, Vitor Sérgio Rodrigues, Vinícius Júnior, Rodrigo, Richarlison e Jesus, o 4º lugar para você. Vinícius Júnior, Rodrigo, Richarlison e Jesus... Vinícius Júnior, Rodrigo... É só a fileira de cima? Só a fileira de cima, isso aí. Só restou a fileira de cima. Cara, eu vou votar no Rodrigo. Eu acho até que o Rodrigo tá mais pronto que o Vinícius, mas acho que o Vinícius fez jogos mais importantes do que o Rodrigo, apesar do Rodrigo ter feito um hat-trick na Champions, né? Num jogo de Champions. Eu vejo o Vinícius com jogos mais importantes e mais decisivos que o Rodrigo. Então eu voto no Vinícius. No Rodrigo. Eu voto no Rodrigo, perdão, voto no Rodrigo. Um voto no Rodrigo no 4º lugar. Vamos lá, certeza. Falha mesmo isso. 2 votos no Rodrigo. Rodrigo, por mais que eu seja muito fã dele também, eu acho que ele vai ser mais jogador. Eu acho que ele vai ser mais jogador que o Vini Júnior, cara. Eu acho que eu sou muito fã do Rodrigo, mas hoje Vini Júnior. Então vai no Rodrigo. Rodrigo, então, entrando na 4ª posição. Mauro, então abre aí o 3º lugar, vai, por favor. Então, eu ainda fico nessa coisa entre ambos, né, Vinícius e Rodrigo, e quando eu falo deles nesse momento é pelo momento, tá? Porque eles têm enorme potencial. Eu, de um modo geral, eu costumo dizer, assim, a cada dia, eu acho que o Vinícius é mais jogador, ou será mais jogador que o Rodrigo, mas o Rodrigo vai... Então, assim, eu fico esse tempo todo, mal comparando, mas, enfim, um chave Iniesta, eu fico entre Rodrigo e Vinícius, quem é melhor, quem não é, né? Nesse momento eu ficaria com o Rodrigo em 4º e vou ficar com o Vinícius Júnior em 3º.
Um voto para o Vinícius Júnior em terceiro lugar. Vitor Sérgio, Richarlison, Jesus e Vinícius estão na disputa. Terceiro lugar para mim, Vinícius. Acho que, por tudo que a gente já falou anteriormente, acho que ele precisa ser... Eu já esperava dele agora, com 2 anos de Real, né? Um pouquinho mais, né? Até, né? Mais. Ele chega em janeiro de 18, né? Janeiro de 18, quase... Isso. Não é isso? Ele chega em... Não, depois ele chega 19, o Rodrigo? Ele chega no meio de 18. Ele chega no meio de 18. Vinícius chega no meio de 18. Depois da Copa. Então ele tá indo para 3 anos. Eu já esperava que ele fosse mais constante, fosse mais consistente. Então, por isso, terceiro colocado, Vinícius. Não por acaso, os mais velhos, né, ficaram por último, né? Talvez a gente esteja vendo aí exatamente a questão da evolução, da maturidade, do que a gente vem falando, também de tempo de observação, né? Porque a gente está olhando muito para o que a gente já viu desses caras. Então, restaram aqui Pedro Certezas, Gabriel Jesus e Richarlison. Eu quero o seu voto para o topo, por favor. Em segundo, Richarlison, em primeiro, Jesus. Por mais que o Richarlison faça muita diferença, né, cara? O Jesus já foi 9 da Copa, ele tá mais estabelecido, eu acho que tá um pouco à frente do Richarlison, e acho que é melhor também. Acho que, além de tudo, é melhor, sempre vai ser, e sempre foi em todos os momentos da carreira. Eu vou de Jesus em primeiro e Richarlison em segundo. E aí, Vitor? Jesus em primeiro, Richarlison em segundo. Qual é a sua votação, por favor? Eu vou junto com certezas. Eu acho que o Jesus, com quase 80 gols aí dentro do Manchester City, que ele nunca foi titular absoluto, um cara que dá mais opções do que o próprio Richarlison, né? Pode jogar fora, pode jogar por dentro, pode jogar mais atrás, pode jogar por trás do centroavante. Então, assim, faz mais funções, é um cara que fez uma carreira bem mais pensada e muito bem executada. Então, acho que o Jesus é também muito sacaneado por... O que vale para o Vinícius lá com a origem do Flamengo, acho que o Jesus tem aí um ranço de ser sacaneado por ter saído do Palmeiras, sim. E acho que o Jesus fez uma péssima Copa do Mundo, que também não pode resumir a carreira de Jesus, afinal ele só tem... Quanto eles têm? 24? 23, vai fazer 23. 24 da mês. Então, não pode. Ele foi mal numa Copa do Mundo, que nem tudo era por culpa dele, mas ele também tem muita culpa, mas nem tudo era culpa dele, então você não pode resumir a carreira dele, porque ele foi mal numa Copa com 21 anos. Então, para mim, primeiro lugar, Jesus, acho que com sobras hoje, e assim, quando a gente pensa em planejamento de carreira, eu acho que muitos garotos deveriam se espelhar no planejamento de carreira do Jesus. Foi para lá, teve paciência, nunca ficou reclamando pela imprensa, nunca ficou dizendo que estava com saudade, chega lá, conversa e tudo, e é um planejamento de carreira, está esperando o tempo. Mas e se agora o City contratar o Haaland? Beleza, se contratar o Haaland, ele vai... Talvez agora ele tenha outra atitude, outra postura. Mas até aqui ele fez subindo degrau a degrau, e esse planejamento de carreira é muito legal, e acho que tem muito a ensinar a outros jovens do Brasil que às vezes querem sair mais cedo do que deveria e já sai pensando em voltar, né? O Thiago Marques diz que o Renan Lodge deveria estar na segunda posição. O Weidas... Sei não, olha, o Renan Lodge teve um ótimo começo, mas assim, agora ele não vem bem, inclusive é muito criticado por torcida e por imprensa do Atlético de Madrid, tá? O Weidas Lopes diz que o Rodrigo é melhor que o Vinícius Júnior. O Caio Fabrício manda aquela, né? O Antony joga golfe. O Antony podia estar aí sim, cara. Podia. Porque o Antony... Mas ele joga golfe. E o Renan Lodge mais ainda. Tá brigando para ser o melhor jogador do campeonato holandês. O Renan Lodge é titular da seleção brasileira, para mim, hoje indiscutível também. Exatamente. Como falamos aqui, todos esses aqui passaram pela seleção, exceção do Gerson, que ficou à frente de 3 que já foram convocados à seleção brasileira. Então, assim, jogador bom, que bom que vai ficar fora. Que bom que vai ficar fora. O Rogério Ferreira, ele está aposentando você, já aposentou o Mauro, já aposentou o Certezas e já aposentou o Vitor Sérgio. Ele falou assim, se o Richarlison não for o primeiro, pode aposentar os comentaristas. Então, já que eles estão aposentados, Mauro, dá aí o seu primeiro e segundo, por favor. Deixa eu ligar aqui para a Cata Online. Seguinte, eu vou pro INSS. Se aposentou, eu vou lá no INSS.
Vou tentar Macato ainda alguma coisa. Então, é o Gabriel Jesus, né? Assim, eu gosto muito do Richarlison. O Richarlison é ótimo, faz várias funções, como o Gabriel Jesus faz mais funções e mais gols. O time do Gabriel Jesus é melhor que o do Everton, do Richarlison, sim, a mesma coisa. Mas o Gabriel, de fato, como destacou o Vitor, fez uma péssima Copa do Mundo. Como o Fred havia feito o Fred ainda pior, até porque o Gabriel tinha algumas funções táticas e tal. Mas o Brasil também foi à Copa do Mundo na condição que foi, porque o Gabriel foi o grande nome da era do Tite, o grande artilheiro. E ainda muito jovem, com uma pressão absurda. Ele e o Tite estreiam lá em setembro de 2016 no Equador, com o Brasil em 6º lugar, enfrentando na casa do dono da casa, o time então de melhor campanha. E foi uma virada com o Gabriel Jesus. Os números do Gabriel Jesus são impressionantes, dos gols, e são impressionantes também o que ele ajuda no time. E quando um cara como o Guardiola fala o que ele fala e aposta como ele aposta no Gabriel Jesus, você tem que ouvir um pouco. Embora o mesmo Guardiola que aposta também o apostava notamente, mas enfim, é aquela cota de gênio, né? Eu preciso fazer um cara que não vale a pena eu gastar muito até aí o Otamendi funcionou com o Guardiola. E talvez minha mãe funcionasse também como opção de velocidade e cabeceio do baixo do seu 1,56 m. Mas enfim, é o Gabriel Jesus. E para mim, até não vou dizer que disparado, mas por tudo que ele já faz desde a base no Palmeiras, que ele fez no Palmeiras até pelas pressões, aquilo que o Vitor falou, assim como o Vinícius tem um pacote Flamengo que ele é cobrado e é também incensado, por isso o Gabriel Jesus também. Então o Gabriel é muito, muito bom, muito interessante e é um jogador no aspecto moderno, o que nem sempre necessariamente é legal, né? Porque o cara é moderno. Não, o cara acho melhor ser atualizado, porque nem sempre o que é moderno é melhor, né? E nem sempre o que é do passado também é melhor. Mas enfim, o Gabriel é um cara que eu acho que tem muito potencial e desses todos, para mim, é realmente o melhor. Beleza, então ficamos com Gabriel Menino, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Gerson, Rodrigo, Vinícius Júnior, Richarlison e Gabriel Jesus, nos 8 melhores nessa lista que a gente montou aqui dos Sub-23.